Então aqui, ó, o título da matéria é desfalque no clássico do próximo domingo, já foi confirmado, né? Rodrigo Caio não enfrenta o Vasco, perdão, jogando pelo Flamengo, há quase 28 meses, né? O que traduzindo aí, mais de 2 anos. Mas, Bia, queria que você detalhasse essa matéria aí e esse dado curioso, né? Depois daquele 4-4 que você já adiantou na sua abertura, inclusive eu estava nesse jogo, que acabou sendo o jogo do título, Eu né? também. Porque o Flamengo não jogou mais e o resultado acabou, o Grêmio venceu o Palmeiras e acabou sendo o jogo do título, né? Mas eu queria que você trouxesse aí detalhes sobre essa matéria e esse dado que mostra muito como o Rodrigo Caio, né, não vem conseguindo jogar depois de 2019, né? Não, mas assim, a gente. É aquilo que a gente fala com uma certa frequência aqui, né, Túlio? O Rodrigo Caio, para mim, ele é um dos casos mais tristes dessa minha geração. Assim, a gente fala, eu estava aqui falando agora, exaltando, né, tudo que a gente está vivendo. Para minha geração é o maior momento da história, tudo que a gente já conquistou, tudo que o Flamengo está jogando bola, etc, etc. E a história. O Rodrigo, para mim, ele entra com uma parte mais triste, assim. Eu acho que é a parte que mais me dói, porque ele saudável, ele em condições, ele ainda é muito bom. Ele é muito acima da média. Ele é um cara que, assim, faz diferença tê-lo, sabe? Faz diferença jogar com o Rodrigo Caio. Até hoje faz diferença pra gente. Então, assim, a gente tem o Rodrigo Caio, às vezes, em um jogo. No primeiro jogo, depois que ele volta de uma lesão, de um período longe, que a gente já não lembra muito como é que é tê-lo ali em campo, mas quando ele volta, ele faz uma partida que você fala assim, cara, ele joga muita bola, assim, ele traz uma segurança defensiva muito grande. Não à toa é o xerife, né? Só que é um cara que, como diz essa matéria, é um cara que a gente já sabe, enfim, que infelizmente as questões físicas não têm contribuído, não têm deixado ele manter o nível dele. Acho que é um cara que vai ter que antecipar a sua aposentadoria, vai ser um cara que vai ter que parar antes da hora. Assim, o Flamengo mesmo, por mais que eu ame o Rodrigo Caio, que eu ache, que eu considere sim um ídolo, eu considero um cara extremamente importante. A gente estava até falando aqui de momentos relevantes, entrevistas e tal. O Rodrigo Caio tem uma entrevista para mim muito forte quando ele vem para o Flamengo, ali em 2019, em que ele fala que ele estava pensando em desistir do futebol, né, no São Paulo, por toda aquela questão que se desenrolou quando ele, enfim, ele já não estava muito bem no São Paulo, mas aí teve aquela questão do cartão, que era um clássico, e ele falou que não tinha feito a falta, etc, etc. Foi o estopim dele lá no São Paulo. E ele mesmo, então ele dá a declaração sentado no Maracanã, falando, cara, eu pensei em desistir do futebol, eu comecei a acreditar que eu não era capaz, até que o Flamengo me abriu as portas e eu reencontrei todo o amor, assim, eu voltei a amar o futebol dentro do Flamengo, e o Flamengo tem uma importância imensa na minha vida. Então ele tem esse momento muito importante. É um cara que eu tenho um carinho absurdo, um amor imenso. Acho um craque. Vou sempre lembrar e falar dele como um craque. Mas é um cara que as condições físicas não fazem com que a gente não considere mais ele parte do elenco. O que eu sinto sobre o Rodrigo Caio hoje é que a gente tem ele muito mais como uma figura ali mesmo, como alguém que, cara, tentamos manter, mas a gente não conta, ele não é uma parte do nosso elenco. Tanto que a gente bate aqui na tecla sobre a necessidade do Flamengo de ir atrás de zagueiro. Contrata um zagueiro. O Flamengo contrata um zagueiro, Davi Luiz. Contrata outro, Fabrício Bruno. Mas a gente sempre está precisando de um zagueiro, sabe? A gente sempre está atrás de um zagueiro, justamente para suprir uma ausência que é muito forte deixada pelo Rodrigo Caio. E aí, eu e a Paulinha, a gente estava debatendo sobre algumas questões, fazendo uns levantamentos, olhando a questão de... eu fiz um levantamento sobre Flamengo e Vasco fora do Maracanã. Esse jogo de domingo é o jogo 150 do Clássico dos Milhões fora do Maracanã. São Januário foi o estádio que mais o Flamengo e Vasco se enfrentaram depois do Maracanã. Inclusive, é o estádio que o Flamengo mais vezes venceu, mas o Vasco venceu mais. Depois tem a Gávea, depois o Engenhão, né? Que é onde a gente vai jogar agora no domingo. E aí, nesses levantamentos que a gente estava fazendo, a gente foi olhar para a questão do Rodrigo Caio, porque a gente já estava falando assim, cara, no último, que foi a derrota, ele não jogou. Então, vamos dar uma olhada para ver qual que foi o último. E para nós, até para a gente mesmo, que acompanha o dia a dia, né? Que sabe das condições do atleta, foi uma surpresa quando a gente viu que o último era no 4-4, que foi aquilo que eu falei. Eu também estava lá no estádio, acabou sendo o jogo, a rodada do título, né? Mas o Flamengo não era nem... Cara, o Jorge Jesus estava aqui no bem bom, grandão.
O Flamengo não era nem hepta, o Flamengo não era nem campeão da Libertadores, e foi a última vez que o Rodrigo Caio enfrentou. E aí, nesses levantamentos, a gente fez também a questão das justificativas, né? Do porquê. Tudo bem que foram 4 vezes, depois desse jogo, Flamengo e Vasco se encontraram 4 vezes. O Flamengo foi com a questão, era início de campeonato carioca, então o Flamengo foi com um time alternativo, né? Os garotos da base, como já é de praxe aqui no Flamengo. No outro, o Rodrigo Caio, por incrível que pareça, galera, o Rodrigo Caio estava convocado para a seleção brasileira, convocado, ele e Everton Ribeiro. Aconteceu isso aqui também, ele ainda teve condições físicas para ir para... Também gastou tudo lá nesse período, né? Porque Flamengo, seleção, pelo amor de Deus, agora a gente está aí colhendo o resultado dele. E nos outros, sim. Aí nos outros já envolve uma questão... nesse último do 3-1, que foi o que o Vasco venceu, o Rodrigo Caio não foi a campo porque o Flamengo ia estrear na Libertadores da América com o Rogério Ceni contra o Vélez, e o Rodrigo Caio estava suspenso. Então, o Rogério optou por nem relacionar ele para o jogo, até porque ele também estava voltando de uma lesão e ele já tinha jogado a Supercopa, porque, repetindo, da mesma forma que aconteceu nessa temporada, gente, hoje também, ele está completando 3 meses sem ir a campo. Então, ele está 90 dias lesionado, departamento médico, o Rodrigo Caio. E na outra temporada, ele também não começou a temporada junto com todo mundo, e aí acabou voltando para a Supercopa, depois parou mais um tempo, depois voltou. Então, o Rogério Ceni, na época, optou por nem relacionar para tentar já formar uma zaga que pudesse atuar na Libertadores da América. E a outra ele estava lesionado de fato. Então, assim, é um jogador que esses dados só comprovam o que a gente já se acostumou. Eu acho que era muito difícil. A gente passou por um processo de adaptação, né? Existia uma galera que sempre tentava dar uma chance, não, vamos mais. Hoje eu já acho que é uma questão unânime na torcida do Flamengo, todo mundo se adaptou a não ter o Rodrigo Caio, assim. E mesmo quando ele vem, eu acho que ele não se insere nos nossos planos. Assim, a gente tem o Rodrigo Caio naquela expectativa, legal, ele jogou esse jogo, mas daqui a pouco ele tá parando e tal, daqui a pouco ele se lesiona, ele vai ser poupado no outro. Então é um jogador que hoje, no momento do Flamengo para agora, eu particularmente, vou falar agora mais por mim, eu não considero o Rodrigo Caio para nenhuma das nossas competições. Assim, eu não consigo imaginar o Rodrigo Caio numa final de Libertadores, eu não consigo imaginar ele nesse processo até a final de uma Libertadores, caso o Flamengo chegue, eu não penso nele numa Copa do Brasil, eu não penso nele no Brasileirão. Então, assim, é um jogador que, infelizmente, não tem condição da gente renovar um contrato, e esses dados só corroboram com o que a gente já vive, né? Com que a gente, porque eu implico aqui, a gente vai até entrar no assunto dele, eu implico muito com o Thiago Maia, eu falo sobre a falta de sequência do Davi Luiz, mas ainda assim são jogadores que em algum momento a gente espera ter, a gente espera contar. Seja, sei lá, por uma sequência de 1 mês, por uma sequência de 2, mas o Rodrigo Caio, hoje, na minha mente, é impossível ter o Rodrigo Caio um mês em sequência. Eu não consigo imaginar. E aí depois, como eu acabei de dizer, tem 3 meses que ele está fora. Pô, quando ele voltar, ainda é um processo de adaptação, a questão do joelho dele, como que vai ser para ele se readaptar. Não só ele se readaptar na questão de voltar aos gramados, mas a um novo técnico, um novo modelo de jogo, uma nova forma de jogar. Essa questão dos 3 zagueiros, às vezes, que às vezes não vai, às vezes como é que o Paulo vai utilizar o Rodrigo? Porque o Rodrigo tem muitas características para dar para o Paulo. Mas como que vai utilizar? Então, assim, mesmo que ele volte, ter o Rodrigo Caio é algo que eu não planejo. Assim, eu não consigo botar na temporada, teremos o Rodrigo Caio no seu auge, na sua melhor das performances. Se tivermos, acho que vai ser por uns 3 jogos no máximo e não em sequência. Assim, um em um mês, outro em outro, outro em outro. Ainda mais pelo calendário desse ano. Mas é isso. O último Flamengo e Vasco do Rodrigo Caio foi lá no 4x4 2019. Jorge Jesus ainda estava entre nós e não existia nem pandemia, né? Nem tínhamos passado por pandemia, por guerra, por nada disso. O mundo ainda estava alinhado, estava em ordem de alguma forma. E o Rodrigo Caio, inclusive, jogava. Na verdade, então, a gente já tem que começar a olhar para o lado que o Rodrigo Caio... Foi o Rodrigo Caio começar com essas gracinhas que o mundo deu uma desandada. Então, a gente tem que começar a olhar melhor. A gente tem que dar uma análise, tem que conversar com o Rodrigo Caio. Vou chegar no Tanuri e falar, Tanuri, qual é a porcentagem de culpa do Rodrigo Caio em tudo que estamos vivendo? Me conta. Porque uma coisa ficou estranha. Até falei do Pablo Mari uma vez também, né? Foi separar Rodrigo Caio e Pablo Mari
que um ficou lesionado lá, o outro ficou lesionado cá, ninguém mais jogou bola, um foi dispensado lá, o outro só não foi dispensado aqui porque a gente tem afeição, a gente é mais difícil, o desapego dói mais, mas aí, então assim, desandou e a gente tem que reorganizar, e é mais ou menos por aí. A galera comentando aqui bastante, lembrando para a galera deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar a notificação. O Vicente Flá falando, a Morena ainda não tinha me dado o pé. A gente era Acabei feliz. de ler isso aqui, a Morena ainda não tinha me dado o pé. A Rafael Lima também, falando aqui, Rodrigo Caio, depois o mundo desandou, meus amigos, a grande constatação da Bia. O Rafael Lima fala aqui, Davi Luiz e Thiago Maia vão se apresentar mais, Ana Souza, para sua alegria e da nação. O pôster do Mundial de 51. Rafael Lima, eu tenho medo olha, eu tenho medo se um dia o Davi Luiz fizer um gol pelo Clube de Regatas Flamengo, é capaz do Rafael Lima bater na porta da minha casa. Na hora. Davi Luiz balançou, terminou, a bola nem deitou na rede, nem beijou a rede. O Rafael Lima já tá batendo aqui na porta da casa, na minha casa. Mas outra pessoa também que cisma com você, com o Davi Luiz, é Rafael Penido. O negócio dos Rafaéis. Não, né? E você, Túlio? Você tá sabendo que agora eu já aceitei a personagem. Eu já aceitei. Eu aceitei a personagem de anti-Davi Luiz aí. Eu tô tentando, me adaptando bem a ela. Ele tá ajudando. Mas eu só entrei nessa onda por sua causa. Eu entrei por sua causa, e aí quem fica aguentando sou eu. É Rafael Penido daqui, que o Rafael Penido... Não, o Rafael Penido, o dia para ele ideal... a Ana vai pro estúdio, Davi Luiz é titular? Nem... O nome do Davi Luiz, ele muda a entonação, você percebe, né? O Davi Luiz sai diferente. Assim, vamos à escalação do Mengão. Hugo Souza aqui, Davi Luiz! Davi Luiz pegou na bola, errou. Davi Luiz! Errou. Mas ele tem que falar o Davi Luiz antes. E o Rafael Lima. E aí, enfim, agora eu tenho esse personagem criado para te defender. Você saiu dessa pleno, ninguém lembra que você se opôs ao Davi Luiz, e eu nem fiz parte da treta. E aí, não, mas eu tento sempre reafirmar, eu sempre estou reafirmando, entendeu? É porque colou em você, mas eu estou sempre reafirmando. Isso, é o mínimo, né? Eu conto com o seu apoio moral ali, né? Se tu me deixasse sozinha, o negócio vai ficar complicado agora.